Olá, boa noite. Começa agora o Terra Viva DBO na TV desta quarta-feira, 26 de agosto, com as principais notícias da pecuária brasileira. O abate de bovinos no país teve uma redução de quase 10% no segundo trimestre deste ano. Os dados preliminares são do IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O Brasil registrou abate de 7 milhões e 170 mil cabeças de bovinos no segundo trimestre de 2020. O resultado representa uma queda de 9,7% na comparação com o mesmo período de 2019. Já em relação ao primeiro trimestre deste ano, a redução foi de 1,2%. Ainda de acordo com o IBGE, a produção de carcaças bovinas foi de 1 milhão e 850 mil toneladas, total 6,6% menor do que o registrado durante o mesmo trimestre do ano anterior. Frente ao primeiro trimestre de 2020, houve aumento de 0,5% na produção de carcaças bovinas. Com a demanda aquecida no mercado interno e mais ainda para exportação, o preço do farelo de soja registra forte alta em relação ao ano passado e está sendo motivo de preocupação para os pecuaristas brasileiros que precisam deste insumo. O impacto disso para o fazendeiro, tanto no leite quanto no corte, é um dos assuntos de hoje do nosso editor Sidney Maschio, que já está pronto para começar a lida do dia. Boa noite, Sidney. Seja bem-vindo ao programa. Boa noite, Vinícius. Muito boa noite para todo mundo. A comitiva estradeira do Terra Viva DBO na TV vai agradecendo a licença do povo desta freguesia para a gente armar a rancharia aqui nesse terreiro e acomodar a boiada na invernada lindeira. E convida agora os companheiros boiadeiros e as companheiras boiadeiras aqui presentes para ajudar a gente a fazer a nossa reunião novidadeira do dia, que já está pronta para ser começada. Pois é, para o fazendeiro brasileiro está sendo uma enorme dificuldade tratar de gado no coxo neste inverno, porque o custo está subindo mais ligeiro do que rojão de vara em festa de São João. E para saber a verdadeira razão desta consumição, a gente convidou para a nossa entrevista do dia o zootecnista Rafael Ribeiro, analista da Scott Consultoria, que vai conversar com os companheiros boiadeiros do Brasil inteiro, falando ao vivo pelo computador direto de Bebedouro, aqui no interior do estado de São Paulo. Muito boa noite, Rafael. Muito obrigado pela sua costumeira boa vontade para atender a gente. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no nosso rancho eletrônico. Boa noite, Sidney. Boa noite a todos que nos assistem. É sempre um prazer falar com vocês. A gente que agradece aí a atenção. O prazer é nosso. Ô, Rafael, como é que está hoje o preço do farelo de soja aqui no nosso mercado doméstico, hein? Sim, gente, tomando como base a Praça de São Paulo, né, que a gente faz o levantamento aqui do preço do insumo, a gente tem hoje o farelo cotado em média em R$ 2.050 por tonelada, sem considerar o frete, né? Então, uma forte valorização, e essas altas elas vêm ocorrendo aí desde o início do ano, tanto no farelo de soja como no preço da soja em grão. E qual é a razão aí dessa disparada geral desses preços, hein, Rafael? Sim, a gente tem o câmbio valorizado, né, esse patamar mais elevado da moeda norte-americana frente à moeda brasileira este ano. Outro ponto bastante importante que tem reflexo aí com base no câmbio são as exportações aquecidas, né, tanto do grão quanto do farelo, e também o mercado interno para atender essa maior demanda, aí, principalmente para a exportação de carne suína, de frango e a carne bovina também. A gente tem um consumo maior no mercado doméstico, né? Então esses três fatores aí têm dado sustentação e trouxe aí o preço do insumo para patamares históricos, recordes, né, aqui no mercado interno. Rafael, como é que foi a variação desse preço do farelo de soja em relação ao mês passado e a este mesmo período do ano passado? Sidney, no acumulado agora de agosto, a gente está fechando a pesquisa da segunda quinzena agora, mas a gente tem aí dados parciais apontando para uma alta de 9,7% em agosto, na comparação com julho deste ano, e em relação a agosto do ano passado, aí a alta é bastante expressiva, né? Chega a quase 60% nessa comparação anual, e como você colocou, né, não só o farelo, mas o milho pesando mais nos custos de produção da pecuária esse ano. Como é que está a relação de troca entre farelo de soja e arroba do boi gordo, hein, Rafael? Sidney, é um ponto importante, né? Porque a gente vem acompanhando aí um cenário de valorizações também no mercado do boi gordo. No entanto, a alta no preço do insumo, né, do farelo de soja, como eu falei, aí subiu 9,7%
na comparação mensal foi maior do que a valorização da arroba do boi gordo no período, né? Em São Paulo, o preço da arroba subiu agora em agosto 5,3%. Então, essa relação de troca hoje, considerando o estado de São Paulo, está em 8,9 arrobas de boi gordo para a compra de 1 tonelada de farelo de soja, né? E essa relação aí piorando, esse poder de compra do pecuarista piorando 5,8% agora em agosto, na comparação com julho, e na comparação com agosto do ano passado, esse poder de compra do pecuarista também pior, né? De 9%, ou seja, precisando de mais arroba para comprar a mesma quantidade de farelo de soja. Rafael, em relação aí ao preço do milho, o que aconteceu nesses últimos dias, hein? Sim, o mercado vem bastante firme quanto nos preços aí nas últimas semanas, né, agora em agosto. Essa valorização agora no mês já ultrapassa aí 15% em algumas praças, né? E a gente tem na região de Campinas a saca de 60 quilos, hoje cotada ao redor de R$ 63, um preço bastante próximo daquele que a gente viu lá em março, abril deste ano, né, quando atingiu os maiores valores nominais registrados aí desde o início da nossa série histórica. Agora, em relação a esse mesmo período do ano passado, Rafael, como é que está esse preço do milho, hein? Ou seja, aí também a valorização é bastante expressiva, né? Em Campinas, a diferença chega a 50% mais este ano na comparação com o mesmo período do ano passado, e em algumas praças essa variação chega até 60%, 65% mais, né? Então, o milho, em função também mais recente agora de dólar, exportação, isso também tem dado sustentação aos preços do insumo, que atingiram aí também os valores maiores históricos. Agora, qual que é a previsão para o preço tanto do milho e da soja, quanto do farelo de soja, para esse prazinho mais curtinho que está aqui bem perto da gente, Rafael? De maneira geral, ou seja, o cenário de preços firmes, né, sustentados aí na demanda aquecida, tanto por milho, quanto por farelo, quanto por soja. No caso da soja, eu acho que vale a pena a gente destacar que os estoques baixos, eles seguem aí como um fator de sustentação das cotações, mas tudo isso, tanto o preço do milho quanto da soja, vai depender também do câmbio, né? Por hora, as expectativas são de um câmbio firme nos patamares que a gente tem hoje aí, de 5,50, 5,60, mas se o câmbio subir ou cair, a gente sabe que isso reflete diretamente nos preços aqui no mercado interno do milho e da soja, né? Mas a princípio, considerando a demanda firme e um câmbio também nesse patamar, a gente tem um cenário de preços firmes no curto prazo. Quando a gente fala curto prazo, agosto, setembro, né? Já que em outubro a gente tem aí já o início da safra norte-americana, a colheita da safra norte-americana, que tem reflexo aqui no mercado brasileiro. É isso que eu ia te perguntar agora, né? O que o pessoal está dizendo em relação aí ao andamento da safra dos Estados Unidos, hein, Rafael? Ou seja, de maneira geral, desde o início, lá na semeadura, durante o desenvolvimento, o cenário foi bem mais positivo, né, com relação à soja, ao milho norte-americanos, na comparação com a safra passada. Agora, em agosto, ali no dia 10, 11, nós tivemos aí alguns episódios de tempestades, ventos, que causaram prejuízos às lavouras em importantes regiões produtoras nos Estados Unidos, né? Esses prejuízos estão sendo contabilizados e pode levar à revisão na produção, mas por hora a gente tem uma expectativa de uma safra crescendo, né, nos Estados Unidos em relação à safra passada. No caso da soja, essa diferença aí chega a quase 16,5% na comparação com o colhido anteriormente, mas lembrando, esse número aí, esse volume previsto para os Estados Unidos, tanto de milho quanto de soja, podem ser revistos aí em função dessas questões climáticas adversas verificadas agora em agosto. Quando é que eles começam a colher a safra, hein, Rafael? Ou seja, o milho um pouquinho antes, né, meados de setembro, e a soja, a colheita nos Estados Unidos ganha força a partir de outubro, primeiras semanas de novembro, né? E aí o ponto de atenção que eu coloquei lá atrás com a chegada da safra norte-americana, com a colheita, ainda que com alguma revisão para baixo no volume previsto inicialmente, a tendência é que no mercado internacional a gente tenha uma pressão ou um viés mais de baixa, né? E aí a gente pode ter um reflexo aqui no mercado interno com a chegada, com a colheita da safra norte-americana, que pode também diminuir um pouco essa pressão de alto que a gente tem hoje sobre as cotações aqui no mercado interno. Então, pensando em termos aí do pecuarista, né, pensando na compra do milho, na compra do farelo, é possível que a gente tenha um alívio somente a partir de setembro, outubro, já com a chegada aí, com a colheita do milho e depois, posteriormente, da soja norte-americana. Rafael, como é que está aí o andamento da nossa segunda safra de milho aqui, que antes a gente chamava de safrinha e hoje a gente tem que chamar de safrona, né? Sidney, o milho já foi praticamente colhido em Mato Grosso
Mato Grosso do Sul, Goiás está na reta final, né? Paraná chegando a pouco mais de 60%, com os trabalhos prejudicados agora nessas últimas semanas pelas chuvas, né? Mas de maneira geral nós estamos na reta final, alguns estados já concluíram a colheita e apesar desse aumento da disponibilidade interna, a gente tem um cenário de preço bastante firme, né? E aí vale a gente voltar um pouquinho, né, na antecipação da comercialização da safra, lembrando que, por exemplo, em Mato Grosso, lá em fevereiro, março, mais de 70% desse milho que está sendo colhido agora já estava negociado antecipadamente, né? Então essa antecipação da comercialização, ela diminui também a pressão de venda e tende a impor uma pressão de baixa sobre os preços menor, que é o que a gente viu, né? Os preços praticamente caíram, mas caíram um pouco ao longo de julho e agora em agosto, já com exportação vindo aí mais forte, o mercado ganhando sustentação e essas variações, como a gente falou aí, que chegam até 10%, 15% em alguns casos no acumulado do mês. Esses últimos aumentos aí que a gente está vendo recentemente, né? Eles estão influenciando de alguma forma o confinamento, Rafael? Ou seja, eu acredito que boa parte do alimento que vai ser usado agora no segundo giro, né, o bovino que está sendo fechado no coxo agora em julho, agosto, para ser abatido lá em outubro, novembro, boa parte desse milho, dos insumos já foi adquirido, né? E aí a gente ressalta aqui a importância de estratégia, planejamento na compra do grão, principalmente em anos de incerteza, que a gente tem uma amplitude bastante grande de variação nos preços, né? Então acho que do lado do pecuarista, o confinador principalmente, já teve aí uma parcela grande dos produtores que já realizaram essas compras, né? Então acabaram fugindo desse cenário de alta mais forte agora em agosto. Mas de qualquer maneira, ao longo aí do primeiro semestre, em julho, a gente viu um milho entre 30% e 40% mais caro comparativamente com 2019, né? Então tanto o milho quanto o farelo pesando mais aí no custo da dieta do confinamento em 2020. Tá certo. Bom, a gente vai continuar acompanhando a evolução da situação. Voltamos a conversar em breve, né? Rafael, eu queria mandar um abração para você, agradecer mais essa sua participação aqui no programa. Manda aí um abração para todo mundo da Scott e até a próxima, então. Obrigado, Cid. A gente também agradece aí a participação. Um abraço para você, para toda a equipe e para todo mundo que nos assiste sempre aí. Um abração, uma boa noite, um bom descanso a todos. Até a próxima. E a gente volta agora para os nossos estúdios no bairro do Morumbi, aqui na capital paulista, com o companheiro Vinícius Marra. Obrigado, Sidney. Daqui a pouco você volta com mais informações. E vamos agora para um rápido intervalo. Na volta, as informações do mercado do boi magro e da reposição e as cotações do dia. A gente volta já já. Estamos de volta com Terra Viva DBO na TV. Pelo menos 104 frigoríficos no sul do país registraram contaminação de funcionários por Covid-19. Quase 11.500 trabalhadores foram afetados. De Brasília, César Reiser tem mais detalhes. Pelo menos 11.499 trabalhadores de 104 frigoríficos localizados na região sul do país foram contaminados pelo novo coronavírus até o dia 13 de julho. Os dados foram divulgados pelo Ministério Público do Trabalho. O relatório se refere aos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, onde se concentra a maioria dos 500 mil empregados do setor de frigoríficos no Brasil. A região é responsável pela maior produção suína e aviária do país. Segundo o MPT, a falta de informação de alguns empregados sobre as medidas de segurança e a escassez de protocolos no início da pandemia contribuíram para os contágios. Desde o início da pandemia, o órgão firmou ajustamentos de conduta com 93 frigoríficos, que contam com quase 180 mil trabalhadores para incrementar as medidas de segurança sanitária. A Associação Brasileira de Proteína Animal informou que desde março, as agroindústrias reforçaram as medidas de proteção para preservar a vida dos empregados e a qualidade dos alimentos produzidos. Vamos agora às informações do mercado do boi magro e na reposição. No Pará, o mercado segue aquecido. De acordo com o último levantamento realizado pela Scott Consultoria, considerando o início do ano como referência, as cotações das categorias de reposição tiveram aumento, em média, de 41% na região. Já os preços do boi gordo não acompanharam essa trajetória de alta da reposição. Na comparação com o mesmo período analisado, o boi gordo subiu 23,1%, o que resultou na queda de 5,3% no poder de compra do recriador e invernista, considerando a média de todas as categorias. O aumento mais significativo foi para o garrote anelourado, que teve valorização de 50% desde o começo do ano. Em janeiro, a categoria estava cotada em R$ 1.800 por cabeça. No cenário atual, está cotada em R$ 2.700 por animal.
Em relação a janeiro de 2019, era possível comprar 1,73 garrote com a venda de um boi gordo de 18 arrobas. Hoje, o pecuarista consegue comprar 1,42 garrote, o que representa uma queda de 18% no poder de compra. Para o curto prazo, os analistas da Scott esperam que a oferta limitada de animais para reposição no Pará deve continuar ditando o rumo do mercado. Eles destacam também que a exportação de gado vivo na região tem diminuído ainda mais as ofertas para o recriador. E voltamos a conversar com o editor Sidney Maschio para saber como ficou agora o comportamento do mercado do boi gordo nesta quarta-feira em todo o país. É com você, Sidney. Obrigado, Vinícius. E com o mês de agosto chegando cada vez mais perto do seu final, o que tem para ser contado é que, enquanto o setembro já está rompendo ligeiro no estradão, já fazendo a curva no estradão e chegando no alcance da vista do amigo pecuarista, é que no nosso comércio boiadeiro o carretão continua cumprindo o roteiro destes últimos dias derradeiros, né? Continuando na subida do estradão. Bom, se ele está andando nesse treiro já faz tanto tempo que a gente nem lembra mais, não seria agora, justamente na hora de trocar a folhinha do calendário, que a situação haveria de ficar diferente. Ao contrário disso, o que aconteceu foi que a combinação que está mandando na cotação pendeu mais ainda para o lado, justamente, do pecuarista no mercado. Em primeiro lugar, já na semana que vem, vai ter trabalhador brasileiro recebendo o pagamento do salário, e mesmo que não aconteça nenhuma grande revolução no consumo, isso já vai ser uma garantia de aumento no movimento do balcão do açougue nos próximos dias. Aí, tendo o perfeito conhecimento do comportamento da população, o comerciante varejista já está correndo o eito, campeando mercadoria, para não deixar a câmara fria ficar vazia enquanto ele espera o reaparecimento da freguesia. A respeito da exportação, o amigo fazendeiro já está até careca de saber que o povo lá do estrangeiro está comprando feito desesperado, querendo mandar embarcar toda a carne que tem no mercado. E como essa situação não mudou nada nesses últimos dias, a gente nem vai fazer aqui esta repetição. E para completar a concertação subideira, falta só falar que é verdade verdadeira mesmo que nesses últimos dias a oferta de gado terminado no confinamento apresentou, sim, um ligeiro aumento nas regiões onde esta atividade é tradicional, mas não foi assim numa quantidade capaz de atender a necessidade da indústria em geral, de modo então que não vai ser tão já que o carretão vai mudar de direção e sair do rumo de subida do estradão. Juntando tudo, no balanço do dia da Scott Consultoria foram apuradas mudanças nas cotações em 19 das 32 regiões pesquisadas no país inteiro, sendo que houve o registro de 17 altas e só 2 quedas. E se o amigo pecuarista quiser fazer a conferência da lista para orientar aí as suas operações futuras, pode pegar a caneta e a caderneta que o companheiro jornalista Vinícius Mar já está pronto para começar a leitura. A lista das arribadas começa com Barretos e Araçatuba aqui no estado de São Paulo. Desta vez a alta foi apenas para o macho, que está cotado a R$ 229,50 a prazo e já descontada a parte do fundo rural. Alta para o boi também no Triângulo Mineiro, com o macho passando a valer R$ 228,50. No norte de Minas, a alta foi geral, com o macho saindo a R$ 231,50 e a fêmea chegando a R$ 220,50. Já no sul de Minas Gerais, houve queda na cotação, com o boi caindo para R$ 225,50. Em Goiânia, capital de Goiás, o boi foi valorizado, atingindo R$ 224,50. Na região sul do estado goiano, foi a vaca que subiu, passando a valer R$ 213. Em Dourados, no Mato Grosso do Sul, quem quiser comprar vai ter que desembolsar pelo menos R$ 221,50 pelo macho e R$ 207 pela fêmea. A arribada geral também em Campo Grande, capital do estado, com o boi subindo para R$ 219,50 e a vaca pulando para R$ 207. Mesma situação em Três Lagoas, com valorização dupla.
O boi vale agora R$ 219,50 e a vaca saltou para R$ 205. No sul da Bahia, a vaca aumentou e está cotada a R$ 236,50. Do Nordeste, passamos para o Centro-Oeste do país. No norte de Mato Grosso, o boi sai por R$ 210 e a vaca R$ 198. No sudoeste do estado, foi o boi que subiu, batendo os R$ 207. A outra derriçada ocorreu no oeste de Santa Catarina, com o macho caindo para R$ 220,50 no prazo de 20 dias. Já em Alagoas, a arribada foi dupla, com o boi valendo R$ 243,50 e a vaca R$ 231,50. Em Redenção, no Pará, a alta também foi geral, com o boi subindo para R$ 229,50 e a vaca chegando a R$ 224,50. No sudeste de Rondônia, o boi vale R$ 210. No norte do Tocantins, mais uma valorização dupla. Alta para o boi, que passa a valer R$ 227,50 e a vaca arribando para R$ 219,50. E a recitação das cotações termina com o Acre, que registrou alta tanto para o boi como para a vaca. No estado, o macho sai a R$ 195 e a fêmea a R$ 185. Tá certo. Então, estando recitadas, registradas e anotadas as cotações do boi gordo, é chegada a hora agora da recitação do versinho caipira do dia. Lembrando que o tema escolhido para esta semana é saudade. Vai ouvindo. Tapera na beira da estrada, descanchelada, lembrança do tempo de antiquera. Por dentro não tem mais nada, nem mobília, nem família, vazia de vida e sobra de uma lida desvalida. Resto abandonado de um passado distante, sobra de um sonho hoje agonizante. Seu morador foi embora para a cidade, mas deixou enterrada aqui a sua felicidade. Tapera que me viu nascer, nunca mais eu poderei te rever. É isso então, gente. E antes de fazer a despedida, eu queria fazer um convite especial para todo mundo que acompanha esta nossa falação novidadeira aqui no Terra Viva DBO TV, que nesta quinta-feira, né, a partir das 8h30 da manhã, no programa Bem da Terra, a gente vai ter a nossa participação, a apresentação do nosso novo quadro Segredos de Alambique, para falar aí de cachaça, para falar da legítima bebida brasileira, que é um produto da agroindústria, um produto do nosso campo. Então, não perca amanhã o Bem da Terra, a partir das 8h30 da manhã, com o quadro Segredos do Alambique. Eu vou ficando por aqui, mandando um abraço para todo mundo e devolvendo a palavra para o meu companheiro Vinícius Marra. Muito obrigado, Sidney. Amanhã você volta trazendo mais informações aqui para a gente. E o DBO de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Nós voltamos na quinta-feira com a reprise deste programa às 6h30 da manhã e com o noticiário novo a partir das 7h45 da noite. Até lá!